A paz do Senhor, igreja, bom dia a todos, um domingo abençoado na presença do Senhor. Nesse domingo vamos estar dando início à Escola Bíblica Dominical e a lição de hoje vai ser a lição de número 9. O tema é Vivendo o Fervor Espiritual. O texto áureo, ele se encontra no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 18, e diz assim: E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Verdade prática. Ser cheio do Espírito Santo pode se referir tanto ao batismo do Espírito Santo, no Espírito Santo, como também à vida plena no Espírito. A leitura bíblica em classe, ela está no livro de Efésios, capítulo 5. Nós vamos ler do 15 ao versículo 20. E diz assim: Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Paulo está fazendo uma advertência, né? Vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graça por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse contexto em que Paulo está tratando com a igreja de Efésios, nós não podemos esquecer que perfil de igreja era Efésio. A igreja de Efésios é a igreja em que Paulo levou 3 anos fortalecendo, construindo, edificando a igreja. Como se ele tivesse pego um povo completamente criança, né? Sem conhecimento, do zero, e tivesse ensinado, forjado, preparado eles para uma batalha espiritual, né? Então foi uma igreja em que Paulo ele se dedicou ao ensinamento para que as pessoas tivessem esse despertamento da ação do Espírito. Então, nesse momento, ele diz a essas pessoas para que elas sejam prudentes. Seja prudente. Não andais como os nécios. Nécios aqui são aquelas pessoas que não têm conhecimento. E, na verdade, essas são pessoas que já vinham sendo preparadas por Paulo. Então, elas não eram nécias. E elas não deviam agir como se fossem. É como se Paulo diz assim: olha, você já levantou a mão para Jesus, você já está frequentando a igreja, você já está fazendo a leitura da Bíblia, você já está conhecedor da doutrina. Não se permita agir como quem não conhece. Não se permita agir como quem não tem conhecimento, porque eu já transmiti esse conhecimento a vocês. Então ele diz assim: seja prudente, guardião, prudente, esteja atento. E não se comporte como os nécios, mas se comporte como os sábios. Não que detenham todo o conhecimento, mas que sejam capazes de discernir entre o que é bom e o que é mal, entre o que é certo e entre o que é errado. A gente não pode esquecer que é o próprio Paulo que diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Esse limite do nem tudo me convém é exatamente o que Paulo está dizendo para que eles sejam prudentes. Fiquem atentos, porque nem tudo convém, nem tudo é prudente. Nem tudo é para ser praticado, nem tudo é para ser tratado da forma com que os nécios tratam, como as pessoas que não têm conhecimento tratam. E ele pede para que as pessoas tenham atenção com o tempo. Vamos remir o tempo. Dentro da lição a gente vai ter os tópicos mais profundos sobre cada ponto dessa leitura bíblica.
Então eu não vou me aprofundar agora, vou esperar, vamos chegar lá no texto, no comentarista, que o comentarista separou para a gente tratar. Mas é importante a gente saber que perfil de irmãos são esses, que perfil de igreja é essa, para que a gente consiga entrar nesse contexto e nos avaliarmos, porque o objetivo da lição, ele é nos tirar da zona de conforto e nos levar a uma autoavaliação daquilo que nós já praticamos e não praticamos e daquilo que nós devemos nos enquadrar, praticar, agir, mudar, transformar, alcançar de maturidade cristã. Amém? Então o objetivo dessa lição é mostrar a necessidade de se viver num fervor espiritual. Por quê? A vida espiritual do crente, ela não é morna, não é engessada, não é fria, não é parada. Nós devemos viver em constante renovação, transformação e ação do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Porque é através dessa ação contínua do Espírito sobre as nossas vidas que nós não alcançamos bom testemunho das nossas transformações. Porque nenhum de nós todos somos uma grande obra em construção, inacabados, porque o Senhor, ele não acaba a obra na nossa vida, só quando chega a hora que ele vai nos levar para a glória. Mas até então, cada dia na vida do crente é um dia de edificação, é um dia de construção. Você vive experiências diárias que vão transformando a sua vida, onde Deus vai tratando o seu caráter cristão e a sua parte espiritual. É preciso ser espiritual para entender as coisas do Espírito. E é isso que nós estamos buscando, viver em constante renovação das experiências com o Espírito Santo de Deus. E o primeiro tópico dessa lição, ele vai falar sobre a importância da devoção pela palavra e oração. E nós sabemos que o relacionamento com Deus, ele se dá através tanto da palavra quanto da oração. Porque eu preciso ouvir Deus. Em que momento eu ouço Deus? Através da Bíblia. Quando eu oro ao Senhor, Senhor, eu vou fazer a leitura da Tua palavra. Nesse momento, o Senhor me dá discernimento espiritual e fala comigo. Através da tua palavra, dos versículos, que eu consiga te ouvir, te sentir e ter entendimento do que o Senhor diz. E através da oração. Porque a oração, ela é uma entrega. Ela é uma confissão de que nós não somos nada. Que nós dependemos muito de Deus. É o momento em que nós estreitamos os nossos laços com Deus. Nos chegamos a Ele, não só apresentando as nossas necessidades, mas expressando ao Senhor que somos gratos por tudo que Ele faz, que reconhecemos a presença, a existência e a proteção do Senhor sobre as nossas vidas. Então, é muito importante. E a primeira parte do primeiro tópico, ele vai falar da devoção. Tá? O apego à palavra, o hábito de orar são indispensáveis à vida cristã. Creio que nenhum dos irmãos tenha dúvida disso. O que nós pelejamos, e é aí que essa lição também vai ter um objetivo muito importante, é batalhar contra a frieza espiritual, que é o que nos afasta da leitura e da oração. Nós precisamos buscar mais, para estar sempre numa constância com Deus, fazendo reserva de azeite, né? Reservando as beneficências do Senhor sobre as nossas vidas. Devoção, ele vai definir como um apego, zelo, dedicação, é o nosso apreço pela oração, o amor pela palavra, o apego ao jejum, leitura bíblica, oração e jejum são muito importantes. São exercícios espirituais na vida da igreja desde o princípio. A devoção, ela é uma dedicação. É eu abrir mão
para me devotar àquilo. Por isso chama devocional. Todo dia nós devemos fazer o nosso devocional, porque é a nossa devoção a Deus. Irmã, qual o melhor horário para eu fazer o meu devocional? Sempre pela manhã. Acordou, tá com a mente tranquila. Às vezes não, né, irmãos? Porque às vezes a gente tem tantas ansiedades, tantas aflições, difíceis de confiar todas na mão do Senhor, que muitas vezes a gente acorda tão no automático que não faz esses 5 minutos com o Senhor. Mas o Senhor, Ele requer de nós que nós vamos iniciar o nosso dia primeiro com Ele. Senhor, estou aqui. Entrega uma oração. Conversa com Deus. Rompe com o inimigo. Rompe com toda a dificuldade. Lê um versículo. Que aqui, muitas vezes, aquele versículo que você vai fazer a leitura pela manhã, ele vai te dar livramento, ele vai te dar escape, ele vai te dar direcionamento durante o dia. O Senhor vai tratar dentro de cada um de nós. Então, devoção é algo que eu faço entregue a Deus. E Ele vai pontuar alguns exercícios espirituais que nós, como crentes, devemos praticar. Jejum, leitura da Bíblia, oração, né? São coisas que a gente passa dentro da leitura da Bíblia e a gente vê que acontecia desde o Antigo como no Novo Testamento, em que as pessoas entregavam às vezes 2, 3 dias de jejum. Uma cidade inteira jejuava por algum propósito, para vencer uma batalha, por algum inimigo que tinha se levantado contra o povo de Israel, para que caísse. E a gente sabe do poder da oração. A oração, ela pode muito em seus efeitos, mas o jejum, ele faz você mais consagrado ao Senhor. Ele é para limitar a carne e que você venha mais ser racional. Porque muitas vezes a fome, ela vem como uma distração. Eu preciso me ligar em certa coisa. Deu fome, deu água, deu sede. A gente vê dentro da igreja as pessoas, às vezes a gente percebe nas crianças, mas algumas vezes em nós mesmos, que nós não temos sono em casa, não temos fome em casa, não temos sede em casa, mas chegou na igreja. É uma sede constante, é uma fome, é uma inquietação. Isso tudo é para que você não se ligue no culto. Isso tudo é para que você não ouça a voz de Deus. E o jejum, ele elimina, ele vai aos poucos dando condição à sua carne de negar essas vontades, abdicar essas vontades. Irmão, a vida toda. Não, querido. Jejum tem um tempo determinado. Mais à frente a gente vai chegar no jejum e a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Então ele vai dizer que tudo isso é válido e espiritualmente salutar para a vida do cristão. E torna-se eficaz quando acompanhado de santificação, humildade, prudência e sabedoria. Palavras essenciais na vida de um cristão. Humildade, prudência, sabedoria. Lá no livro de Tiago, capítulo 1, no versículo 5, Tiago vai dizer assim: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberdade, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Irmão, prudência, sabedoria, humildade, nós devemos pedir ao Senhor. Senhor, me ensina a ser humilde, me ensina a ser manso, me ensina a ser prudente. Abre os meus olhos para que eu passe a enxergar com mais prudência cada situação que se levanta na minha vida. Senhor, abre os meus olhos espirituais para que eu tenha mais prudência no que eu falar, no meu agir, no meu proceder, nas atitudes que eu vou tomar, nas minhas reações diante de algumas circunstâncias. Nós devemos pedir ao Senhor aquilo que não temos, porque o Senhor jamais nos lançará fora, o Senhor jamais dará
vai ignorar a nossa solicitação, porque ele entende que nós não temos, mas que nós estamos buscando ter sabedoria, prudência e humildade. É muito importante pedir ao Senhor que nos revista. Amém? A nossa prudência é para que essas práticas não venham se mostrar motivo de exibição. Porque nessa parte da lição, ele vai tratar das questões espirituais com o valor que ela tem. É importante o batismo no Espírito Santo, é importante estar cheio do Espírito Santo, mas é importante ser santificado, mas isso não significa que você tenha que se exibir. Mostrar que a graça eu sou o portador da graça. Não, a gente precisa ter humildade para que o agir de Deus na nossa vida transborde a ponto de que as pessoas vejam, e não de que eu fique arrotando essa minha santificação. Humildade. Eu posso estar na graça, transbordante no Espírito, e não ser exibido. E não agir como o santarrão dos irmãos. É esse o cuidado que o comentarista está falando. Amém? Segundo subtópico da primeira parte, fala em oração e palavra, que são outras coisas extremamente triviais na vida do crente e principalmente importantes no trabalho do culto, no trabalho dentro da igreja. Oração, palavra, porque é assim que o Senhor fala com a sua igreja, e é assim que a sua igreja fala com o Senhor. Todos nós conhecemos o jargão evangélico, a oração é a chave da vitória. E isso é verdade. Não existe vida espiritual abundante sem oração. E ele vai citar aqui a parte da declaração de fé das Assembleias de Deus, que oração é o ato consciente, lúcido, consciente, racional, né, pelo qual a pessoa se dirige a Deus, para se comunicar com Ele, para buscar ajuda por meio da palavra ou de um pensamento. A oração é a alma do cristianismo, expressa a nossa total dependência de Deus. Quando eu me prostro do joelho para orar, eu estou dizendo para Deus, eu sou completamente dependente de Ti. O próprio Senhor Jesus Cristo tinha o hábito de orar. Quantas passagens Jesus se retirou para orar. Essa prática particular deve ser espontânea e contínua, firme, constante, sempre abundante na obra do Senhor. Em que, irmã? Em tudo que eu fizer, eu preciso ser firme, eu preciso ser constante, porque a obra do Senhor, a obra que o Senhor tem na minha vida, a obra que eu sou nas mãos do Senhor, depende da minha vontade de estar disponível para o Senhor. Espontânea e contínua. A leitura da Bíblia nos torna sábios e prudentes. Cada vez que nós abrimos a nossa Bíblia para orar, cada vez que nós abrimos a palavra e dissemos ao Senhor, Senhor, fala comigo, cada ensinamento que nós vamos absorver através da ação do Espírito ministrando no nosso coração, ela é muito importante. Ela é importante quando você vai ao culto e o palestrante, as oportunidades no culto, os louvores no culto, fala ao seu coração. Mas ela é muito importante em intimidade com o Senhor também. E é isso que nós devemos também buscar todos os dias, ter mais intimidade com o Senhor. Terceiro item, o viver sabiamente. Esses exercícios espirituais, devem ser colocados em prática no dia a dia, diferentemente das pessoas que vivem os espíritos de engano, os nécios. Então ele vai sinalizar que vede prudente como andais. Seja atento no como você anda. Seja atento como você se porta. Seja atento ao como você reage diante de determinadas situações. Seja atento antes de tomar alguma decisão, no como você toma suas decisões, pautado em quê? Suas atitudes, suas reações, suas ações, suas conversações, pautadas em quê? Sede prudentes, não como os nécios.
Vede prudentemente como andais, não como os necios, mas como os sábios. E ele vai fazer alguns comentários do que o Paulo quis dizer com isso, com o insensato. E ele vai dizer que o modo de vida do crente não pode ser o mesmo padrão deste mundo. Não dá para servir a Cristo, buscar prazeres deste mundo. Naquela época também já existia. O Paulo vai dizer que os dias são maus. Os dias não ficaram bons. Os dias ainda são maus. Os dias ainda são tenebrosos. Quantas batalhas, quantas coisas, quanta maldade a gente pode sentir e presenciar e testemunhar todos os dias de como o amor das pessoas se esfriou uns para com os outros, como as pessoas se importam pouco, com zero empatia muitas vezes com os outros. Não estamos, e o pior não é fora, é dentro da igreja, às vezes, muitas vezes, quando nós não abraçamos o nosso irmão, quando nós não entendemos e não nos colocamos no lugar do outro. Como cristãos, precisando ter a atitude de Cristo, precisando sermos imitadores de Cristo, acho que uma lição primordial é aprendermos a nos colocar no lugar do outro. Sentir a dor do outro. Não porque eu sou hipócrita, mas porque aquilo me dói. Eu saber que o meu irmão está necessitado, eu saber que o meu irmão está doente, meu irmão está enfermo, um amigo está enfermo, e aquilo não me doer. E durante a minha oração eu não entregar esse irmão, não entregar a situação dessa pessoa a Deus. Eu não faço nada com as minhas mãos, ou seja, eu não me movo para ajudar, eu não converso com outras pessoas para ajudar, e nas minhas orações eu também pouco entrego aquela pessoa em oração ao Senhor, para que o Senhor venha confortar, que o Senhor venha abrir porta, que o Senhor venha trazer cura, para que o Senhor venha agir na vida daquela pessoa. Hoje nós vivemos um processo tão complicado, em que muitas vezes, mas eu não posso fazer tudo. Não pode, mas uma oração você pode, não pode. Às vezes a gente troca conversas aleatórias, conversas assim que não vão levar a lugar nenhum, mas nós poderíamos estar movendo outras pessoas para ajudar as outras, não poderíamos? Quando nós temos um amigo com alguma enfermidade, seja qual for a enfermidade, chegou ao nosso conhecimento, uma pessoa que gosta do outro, olha, você sabe fulano, poxa, está em oração, ajuda em oração, ajuda fulano em oração, porque a situação lá está difícil, porque a pessoa ficou doente, porque está faltando, porque a palavra fala que nós devemos ser solidários uns com os outros, agirmos uns com os outros. Nós estamos falando em ser fervente espiritualmente, viver uma vida constante na ação do Espírito, né? Vivendo fervor espiritual. E que fervor espiritual eu estou tendo quando eu não me movo diante de situações que estão da minha frente? Não precisa ser só seu familiar, não precisa ser o seu filho, não precisa ser a sua casa em dificuldade. Como cristão, adotando a conduta e o amor fraternal que o Cristo nos ensina, nós precisamos nos doer do outro. Nós precisamos nos mover. Isso tem que nos fazer agir. Porque o nosso amor em Cristo, ele é um amor de ação, ele não é um amor pacato. Eu sei, poxa, coitadinho. A pessoa não precisa do coitadinho, ela precisa da sua oração. Ela precisa da sua intervenção, seja qual for. Seja ação física, né? Ou orando. Ou movendo pessoas para orar, né? E aí, né, a gente tem o exemplo de, por exemplo, dentro do círculo de oração, dentro do trabalho do Desperta Débora, em que se ora pelos filhos, sobrinhos. Aquelas mães, elas não estão orando porque é o filho delas, elas estão orando porque aquele filho é como se fosse filho dela. E é essa mesma amor, essa mesma ação que nós precisamos ter, né? E ele vai falar agora no quarto tópico dessa primeira parte, remindo o tempo. E é exatamente isso. O tempo hoje, ele passa numa brevidade, muita coisa rápido. Muitas vezes a gente diz assim, nosso ano já passou, o mês já foi. Nós vivemos hoje um tempo que passa muito rápido. E nós temos oportunidade, as oportunidades vêm até nós e muitas vezes nós não aproveitamos a oportunidade de agir no tempo em que estamos vivendo
para viver o tempo de Deus. Eu estou esperando o tempo de Deus na minha vida. Eu estou esperando o tempo de viver o milagre de Deus. E enquanto isso, você faz o quê, querido? Você faz o quê, minha irmã? Espera sentado para que a promessa se cumpra? Espera passivamente, esperando que a porta se abra, esperando que a cura chegue, esperando que o marido se conserte, que a esposa se conserte, esperando passivamente que o Espírito Santo venha tirar o filho das drogas, do vício? O Senhor deu saúde, o Senhor deu força, o Senhor deu a cada um de nós um dom, e nós devemos usá-lo na obra do Senhor. Quanto mais nós agimos para o Senhor, mais o Senhor intercede a nosso favor. É uma caminhada, porque você vive um relacionamento. E todo relacionamento, ele é mão dupla. É dar e receber. Não é obrigação nem a barganha. É reciprocidade, é o nome. É ser recíproco. Então, se eu, independente das minhas dores, faço a obra do Senhor, o Senhor, ele não contempla o meu coração? Ele contempla o teu sacrifício? Ele abre a porta do céu? Irmãos, muitas vezes nós nos permitimos viver no sentimento de covardia. Eu não sou capaz, eu não consigo, eu não tenho força, quando na verdade o Senhor quer escutar assim: Senhor, eu quero ser útil. Me usa da maneira que o Senhor quer. Usa. Nós vimos no culto dessa semana, a palavra foi exatamente que o Senhor, ele vai usar a nossa vida dentro daquele talento que nós temos, ainda que ele seja costurar, como ele usava Dorcas, né? Ainda que seja costurar, que é algo que as pessoas hoje não vão dar valor, mas o Senhor sabe o valor que tem a sua vida, e ele sabe exatamente para que pessoas ele vai apresentar a você para que esse talento seja utilizado. Então, meu irmão, não se permita. Não se permita viver o eu não sei, eu não consigo, eu não sou capaz, eu não sou suficiente. Se entregue: Senhor, a partir de hoje eu quero ser capaz. Eu quero me sentir útil na sua obra. Aquilo que eu tenho, que eu nem sei, desperta em mim e usa. Nós precisamos remir o tempo que o Senhor tem para nós. Remir é recuperar, é resgatar, é reaproveitar esse tempo. Porque nós não sabemos na verdade quando vai ser a hora, quando vai ser o momento em que o Senhor vai vir buscar a sua noiva. Mas quando esse dia chegar, o Senhor, ele não vai nos encontrar, ele não espera nos encontrar de mãos vazias, nem sentado sofrendo. Ele nos espera encontrar em combate. Paulo preparava os efésios exatamente para os combates, para estar revestido da armadura espiritual, para estar prudente diante das situações que aparecessem. E hoje, como igreja de Cristo, nós não podemos ser diferentes. Se há tantos anos atrás a batalha era essa, qual é a surpresa hoje? Se nós nos atentarmos direitinho, a palavra ela vem nos lembrando, nos cobrando e nos reavivando que desde antigamente já existia esses tipos de batalha. Mas a diferença estava onde? Na atitude, no agir. Segundo tópico, a importância em manter-se cheio do Espírito. E ele vai dizer, o comentarista da lição vai dizer assim: a obra do Espírito Santo na vida do crente, ela é dinâmica. Ele não fica estático a partir da conversão, pois a expressão cheio do Espírito Santo significa reacender a chama do Espírito. Nesse sentido, em Efésios, não estamos tratando do batismo no Espírito Santo. Nós estamos tratando do revestir, do encher. Batismo no Espírito Santo, ele é importante, ele é essencial, ele é uma etapa dos processos de evolução da vida cristã.
Mas o revestimento, o estar cheio do Espírito, ele é diário. A santificação do crente é diária, é constante. Amém? Primeiro subtópico: e não vos embriagueis com vinho. Por que Paulo fala isso? Dentro desse contexto, nessa época, na cidade de Efésios, havia um deus chamado Dionísio, em que as pessoas se embriagavam, e quando elas estavam no auge da embriaguez, elas diziam que se relacionavam com esse deus. Então Paulo vem dizer para essas pessoas que nada disso é necessário. Você não precisa perder a sua razão, você não precisa perder a sua lucidez para falar com Deus, para ter relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus, Paulo vai frisar, é oração, é jejum, é a busca pela palavra. Paulo vai dizer para os efésios, que eles não devem olhar para o vinho, porque o que é o vinho? O vinho é como se fosse alegria, né? Mas que existe alegria em Cristo e não é necessário haver embriaguez. E outra referência disso é nós termos em mente que as pessoas, quando elas se embriagam, elas estão em busca de prazeres carnais, em busca de entorpecer a carne, se sentir relaxado, aliviado, alguma emoção momentânea, tipo a pessoa quando ela é dependente de drogas e tudo mais, ou qualquer outro vício, porque hoje em dia nós temos várias naturezas de vícios. O que acontece é que a pessoa ela se dá aquele vício para satisfazer prazeres da sua carne. E nós devemos elevar isso ao nível espiritual. Não presos à nossa carne, embriagando, entorpecendo o nosso corpo das necessidades que o nosso corpo grita. É a série, é o celular, é uma comida. Nós sabemos que tem pessoas com compulsões sexuais e vício disso, e a embriaguez. Quantas famílias destruídas por causa do álcool? Quantas famílias destruídas por causa da droga? Quantas mães orando por seus filhos para que saiam, se libertem dessas práticas, prostituição, drogas, alcoolismo. Inúmeros são os vícios, inúmeros são os enganos, inúmeros são as batalhas espirituais enfrentadas. Por isso, a nossa visão, ela precisa ser além. Ela precisa ser ampliada, porque conforme diz a palavra, a nossa luta não é contra a carne e não é contra o sangue, é contra principados, potestades e hostes espirituais da maldade, que agem sobre a vida daqueles que não vivem com Deus, daqueles que estão frios espiritualmente, a ponto de que o inimigo consiga oferecer as bandejas e a pessoa não consiga recusar. E na verdade, o frio espiritualmente, para abrir um parêntese aqui e deixar bem claro que muitas vezes o problema é que o coração, o olhar do olho das pessoas, o olhar humano, ele nos leva a julgar as pessoas. E às vezes você olha o seu irmãozinho na igreja, ele não dá um glória, ele não dá um pulo, ele não dá um rodopio, é uma pessoa introvertida, é uma pessoa que não tem muitas... Não tem em si, porque existem as personalidades, né? Cada um tem uma. Então são pessoas que são mais fechadas, mais reclusas. Mas não quer dizer que aquela pessoa seja fria espiritualmente. Muitas vezes essa pessoa que é calada, ela ora de manhã, de tarde, de noite. Levanta na madrugada para falar com o Senhor. É uma pessoa que ora, é uma pessoa que jejua, é uma pessoa que glorifica o Senhor com seus dízimos e suas ofertas. Nós não estamos aqui para julgar o nosso irmão. Nós estamos aqui para ter a conduta de Cristo, viver um amor fraternal e acolhedor. Cada um de nós expressa ao Senhor a adoração dentro das suas características de personalidade. E isso não é motivo para julgamento. Amém? Não é motivo para eu julgar que aquele irmão que pula e sapateia
Tá na carne aquele irmão que está em silêncio, tá na carne, aquele irmão que não dá glória tá na carne. Nós não estamos aqui para julgar. Quem conhece o coração do homem é o Senhor. O que nós devemos é nos preocupar com a nossa ação com Cristo e acolher e ter um amor fraternal pelos nossos irmãos. Eu abri esse parêntese para explicar que não é porque as pessoas muitas vezes não expressam que ela não tem santificação ou que ela não tenha intimidade com o Senhor. Tem, muitas vezes tem. Só é tímido, só é introvertido, só está em processo de construção. E naquele processo que ela está vivendo, ela ainda está naquele estágio. E nós devemos respeitar. Então, vamos voltar para as embriaguez com vinho. Nós não devemos nos permanecer, satisfazer só a nossa carne. Nós devemos satisfazer o nosso espírito com entendimento. Segundo subtópico, mais enchei-vos do espírito. É exatamente isso. Em vez de procurar prazer na carne, em vez de procurar prazer, satisfazer o meu corpo, satisfazer o meu ego com coisas materiais desse mundo, eu devo buscar me satisfazer espiritualmente. Como? Buscando uma relação verdadeira com o Espírito Santo. Então, ele vai dizer assim, a ação do Espírito na vida cristã não é estática, já disse. Os discípulos já tinham o Espírito antes do Pentecoste, porque eles já eram discípulos, eles já tinham os ensinamentos, já tinham sido batizados, já tinham vivenciado as experiências, testificado da ação de Cristo. Então, eles já tinham o Espírito antes do Pentecoste e eles já eram salvos. Todos os crentes em Jesus, pentecostais e não pentecostais, batizados no Espírito Santo e não batizados no Espírito Santo, têm o Espírito Santo. O apóstolo se refere à plenitude do Espírito em enchei-vos do Espírito, que é a característica tipo dos pentecostais. Pentecostais que falam em língua, que acreditam no mover do Espírito, que acreditam na ação do Espírito, nesse sentido. Mas eu vou voltar a dizer, nós podemos sentir prazer em orar pelo nosso irmão, em ver a vida do nosso irmão frutificar, em orar pelos necessitados, em oferecer sempre a quem necessita o nosso apoio, o nosso acolhimento. Existem várias formas de nós preenchermos o nosso eu de alegria, completar o nosso espírito. A questão hoje é que hoje nós somos muito vaidosos e queremos completar a nossa alegria com as coisas dessa carne. Nós devemos nos vestir, nos calçar, nos alimentar, honrar nossos compromissos, realizar. Eu sonho viajar, eu sonho conhecer, eu sonho estudar. Conquiste, meu irmão, mas também conquiste espiritualmente, avance espiritualmente para o Senhor. Se sinta satisfeito em alcançar almas, em que tudo vá bem na vida do seu irmão. Amém? Então, no terceiro tópico, ele vai dizer assim, não confundir o batismo no Espírito Santo. E isso já foi estudado na lição 3, em outras passagens, cheios do Espírito Santo, diz respeito ao batismo do Espírito. Mas não é o caso de Efésios, como eu já havia dito, que na verdade aqui ele não está falando de um cheio do Espírito como quem acabou de ser batizado, mas ele está falando de um cheio do Espírito como que se reveste todo dia. Consagração. Consagração. Quando eu tiro um tempo para jejuar, jejum não é algo... Tem pessoas que jejuam o dia inteiro, glória a Deus. Tem pessoas que jejuam de meia-noite a meio-dia, glória a Deus. Tem pessoas que conseguem fazer 24 horas de jejum, glória a Deus, mas não conseguiram isso do dia para a noite. Se você ainda não consegue, não se sinta incapaz, não se sinta infeliz, não se sinta inferior. Eu não vou fazer mais porque eu não consegui hoje. Tudo é uma preparação.
O que precisa haver é sinceridade. Jesus, quando ele está lá no Sermão do Monte, lá em Mateus, ele vai dizer para a gente não fazer como os fariseus. Anunciar que está fazendo jejum. Que nós, quando jejuarmos, devemos lavar o nosso rosto. Estarmos bem, nos posicionarmos. Porque de bem é verdade, o Senhor já contemplou o nosso coração e já nos deu o galardão. Agora, se nós anunciarmos aos 4 ventos que estamos jejuando, vai ser só o aplauso. Vai ser só o aparecer para essas pessoas, porque o Senhor não vai receber. Então, nós temos que fazer aquilo que alcançamos fisicamente. Não deixar de fazer, mas fazer o que alcançamos e a cada dia tentando um pouquinho mais. Porque o Senhor, ele sente prazer em que você se consagre a Ele. Senhor, hoje eu vou fazer esse jejum espiritual pela minha vida espiritual, pelo meu relacionamento contigo, para que o Senhor venha tirar toda a barreira, toda a dificuldade, e quando eu entrar para fazer ler a tua palavra, eu consiga te ouvir, para que eu aprenda a silenciar. Antes do jejum ser pelo outro, o jejum precisa ser por nós mesmos. Espiritualmente, nós precisamos cuidar de nós mesmos. Quem não cuida de si, não cuida do outro. Quem não cuida de si, disfarça que cuida do outro. Porque espiritualmente não está edificado e uma hora dessa tropeça e cai. Então, para nós não cairmos, nós não tropeçarmos, nós precisamos estar fortalecidos. E a edificação nossa para a caminhada, ela é através da consagração. Jejum, oração, palavra. Jejum, oração, palavra. Ler a palavra, jejuar e orar ao Senhor. Orar porque eu preciso de uma graça, eu vou orar. Não. Ora porque você quer orar. Ora porque o Senhor está esperando. Ora porque o Senhor quer falar contigo. Ora porque o Senhor quer te ouvir. Amém? Terceiro e último tópico, vigilantes contra a frieza. E aí aqui ele vai falar sobre a frieza espiritual, mas ele vai dizer sobre características que vão sinalizar quando nós estamos transbordando, né? Quando nós demonstramos que vivemos batalhando contra essa frieza. E o comentarista ele vai dizer assim: você deve se lembrar de que um dos requisitos para compor o grupo dos diáconos é ser cheio do Espírito Santo. Pessoas que sejam cheias do Espírito. Então isso tem que transparecer. Já era uma característica, né? Como identificar alguém cheio do Espírito? E o apóstolo vai apresentar pelo menos 3 características. Testemunho transbordante, você tem que ter bom testemunho, ser bom testemunho, dar bom testemunho. Quando se pensar em alguma coisa, eu sei, tem um irmãozinho que faz. É aquele, esse é o bom testemunho. A vida de gratidão ao Senhor, nós devemos ser gratos. E muitas vezes somos mimados e mal agradecidos. E submissão. Estar submisso é estar sob submissão. Sob missão. Aliado a alguma missão. Você está envolvido numa missão. E muitas vezes nós não sabemos ser nem estar, né? Primeiro tópico, o testemunho transbordante. Os cânticos, aí ele vai falar em relação aos cânticos, né? Dar bons testemunhos através dos louvores, das ações, dos salmos, os saltérios, da música. E um bom exemplo, os cânticos espirituais. As palavras não premeditadas, cantadas no Espírito, durante a adoração, são um poderoso meio de edificação que contribui para a glória de Deus. Além de cantar, porque muitas pessoas às vezes podem chegar quebrantada na igreja e aquele louvor mexer com a pessoa e a pessoa vai cantar, vai se esvaziar, vai ter uma comunhão com Deus, um relacionamento com Deus através do louvor, porque o louvor faz isso. O louvor, ele é a entrada, né? É a primeira parte para Deus ele começar a abrir e conseguir entrar muitas vezes no coração das pessoas. Então nem sempre é o louvor. Muitas vezes o transbordar, um testemunho transbordante, ele vai nas nossas ações. Que bom testemunho nós estamos dando, que tipo de referência eu sou na minha vida cristã.
E nós não podemos esquecer que, como cristão, nós devemos, o nosso testemunho ele é global, ele não vai ser só espiritual, ele é espiritual, ele é social e ele é emocional. Eu tenho equilíbrio emocional, eu tenho equilíbrio social, eu tenho uma constância espiritual, então as coisas se alinham. Não pode ser só eu sou espiritual na igreja, mas a minha vida social, eu sou um pavio curto, eu sou uma pessoa que passou na minha mente, sai na minha língua, eu não tenho controle do que eu digo, e nem tanto emocional. Tudo explode, né? Uma falta de controle, né? Tanto emocional como social. Que tipo de testemunho nós damos? Dar graça em tudo. E em tudo nós devemos dar graça. Né? A vontade de Deus deve ser a marca de todos os cristãos. Ser cheio do Espírito nos leva a uma vida alegre. Nós temos a alegria que o mundo não entende. Porque a nossa paz, a paz que nós temos, não é uma paz de ausência de guerra. É uma paz de estar no meio da guerra e ainda assim conseguir ter equilíbrio. Ainda assim conseguir ser leve e ainda assim conseguir ser alegre. E ainda assim ter uma palavra de ânimo para levantar a vida de algum irmão. Então, nós como crentes transbordamos também esse testemunho transbordante através da nossa alegria. A alegria também é fruto. A alegria também faz parte da ação do Espírito Santo sobre a minha vida. Sujeição. O que é a sujeição? A sujeição é uma submissão. Quebrantamento, humildade, expressam bem a plenitude do Espírito. Se eu vivo em Espírito, eu aceito a ação do Espírito na minha vida. E como é que o Espírito diz o que precisa de mim? Através da minha liderança, através das palavras que eu recebo, através da leitura da palavra, através da intimidade com o Senhor. Desta forma, o Senhor vai falando com os irmãos do que ele necessita, com cada um. E ele fala, se buscar, o Senhor diz o que ele precisa. Eu quero que você pare com isso e faça isso. Eu quero que você comece a se sentir constrangido fazendo certas coisas. E isso é a ação do Espírito. É o Espírito dizendo a você que você tem que mudar. Então, se você consegue se submeter ao Espírito, já é o primeiro passo para começar a se submeter, a estar submisso em alguma missão. A submissão é outra consequência de uma vida de plenitude. É dever cristão se submeter às autoridades constituídas. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 13. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana, por amor do Senhor, quer ao rei como superior. Jesus disse, dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Se como César nós temos um prefeito, um presidente, um governador, um patrão, damos a ele aquilo que está sendo pedido. Se como crentes, como a parte de Deus, nós temos um pastor, nós temos uma liderança de ministério, damos a ele a liderança que temos que dar. Um marido, uma esposa. Esposa é submissa ao seu marido, mas se nós estamos casadas e temos um esposo, nós precisamos aprender a nos submeter. E entendendo que submissão não é algo para que você aceite humilhação, ainda que os humilhados sejam exaltados, mas é entender que você faz parte de um processo. Você foi escolhida para somar nessa missão. Você foi escolhido na parte humana, você foi escolhido para aquela determinada função, para executar naquele determinado cargo, porque você tem competência para isso. Então você, quando trabalha, você arruma um trabalho, eu vou trabalhar na empresa X, no cargo de administrativo. Então você tem características que vão fazer você submeter naquela missão administrativa. Quando você vai se casar, você casou, você aceitou a missão de se unir ao seu companheiro para que juntos formassem uma família. Então, não é um que forma a família é constituída de duas pessoas, um marido e uma mulher, um pai e uma mãe. Nós não somos sozinhos, o Senhor não nos fez para ser só.
É o que ele diz em Eclesiastes: é melhor serem dois que ser um, porque se um cair, o outro levanta. Então o Senhor não nos fez para a solidão. O Senhor não nos fez para estarmos apartados ou afastados. Ele nos fez para que nós estivéssemos unidos, submetidos, em uma submissão muito importante. No nosso casamento, no nosso trabalho, na nossa vida, nós precisamos aprender espiritualmente a nos submeter às autoridades que o Senhor constitui sobre as nossas vidas. Se nós não somos submissos, não ensinamos aos nossos filhos submissão. É algo que está relacionado. Se eu quero que meu filho entenda que quando ele for trabalhar, se ele não for o patrão, e mesmo ele sendo, porque a gente precisa ter humildade diante das situações, ele vai ter que se submeter a alguém. Se ele não se submete a mim, ele vai se submeter a alguém? Se dentro de casa ele não entende qual é o papel dele, dentro da constituição da família, esse filho não entende qual é o papel dele, quando ele estiver trabalhando, quando ele estiver na faculdade, quando ele tentar montar um negócio, ele vai conseguir? São reflexões que a gente precisa ter. Eu estou preparando um cidadão através das minhas atitudes, através do meu exemplo. Você é um espelho e precisa refletir a imagem do Senhor. Amém? Conclusão: o significado de encheios do Espírito é ter a vida cristã plenitude. Ter na vida cristã plenitude do Espírito Santo. E isso envolve todos os aspectos da nossa vida, desde os cultos até o lar, desde o lar até o trabalho e a sociedade. Foi o que eu acabei de dizer. Por meio destes testemunhos é possível observar quem é cheio do Espírito. Sabe quando você diz assim, você faz alguma coisa, você está no seu ambiente, você conhece uma pessoa, a pessoa diz assim: nossa, mas você é crente. Tem alguma coisa diferente em você. Busque por isso, irmão. Busque para que as pessoas consigam reconhecer nas suas atitudes, atitudes de Cristo, atitudes de um cristão saudável, que leva uma vida com o Espírito Santo, sendo conduzido pela ação do Espírito Santo. Não tenha pressa de nada. Deixe o Espírito tomar as decisões por você. Amém? Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos dê um domingo abençoado, nos leve para o culto, debaixo da sua santa e poderosa mão forte. Em nome de Jesus, hoje o culto às 19 horas, nós estaremos lá. A paz do Senhor, irmão.